Um irmão mandou um vídeo do podcast Inteligência Limitada sobre arminianismo e calvinismo. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser assistir. Onde foram convidados dois pastores, César Cavalcante e Marcos Granconato. Esses temas já foram temas de muitos embates teológicos e parecem não ter fim, mas a doutrina calvinista merece aqui as nossas ponderações, porque ela é uma doutrina perigosa, e você vai entender por que à luz das Escrituras. Lembrando que a nossa luta, obviamente, não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. É assim que somos ensinados em Efésios 6, verso 12. Por quê? Porque pessoas podem mudar, mas doutrinas, ou elas permanecem se são verdadeiras, ou devem ser desconstruídas se forem falsas. E nós não podemos ser tímidos com coisas assim, ainda mais quando um público de milhões estão recebendo essas influências. Então comecei a assistir, e aos 31 minutos me deparei com a primeira falácia calvinista. Se o pastor Granconato é realmente de 5 pontos, ele tem que dizer aqui, publicamente, que crê que Jesus não morreu por todo mundo. Claro que não. E ele não morreu por todos. Né? Deixa eu explicar melhor. Tá. Primeiro, a questão dos eleitos de Deus. Isso é ponto pacífico. A Bíblia mostra expressamente que Deus tem seus eleitos. Eu tenho aqui, por exemplo, em Atos 13, no versículo 48, fala assim: os gentios, ouvindo isso, aqui é o evangelho sendo pregado na cidade de Antioquia da Pisídia. Ele fala o seguinte: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. O texto estabelece aqui uma designação para essas pessoas, explicando por que elas creram. Elas creram por quê? Porque foram destinadas para a vida eterna. Granconato inicia suas argumentações citando Atos 13, 48, que diz o seguinte: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Preste atenção. Crer aqui não é consequência, é a causa. Granconato cita o texto como se o fato deles terem crido será consequência de terem sido destinados à vida eterna, quando na verdade é o contrário, ou seja, eles foram destinados à vida eterna porque creram. Porque os eleitos são os que estão em Cristo, e somente ao crer em Cristo alguém se torna eleito, a saber, a eleição de ser chamado filho de Deus e co-herdeiro das promessas. Aos 32 minutos e 45 segundos, Granconato cita o texto de Apocalipse 17, verso 8. Tem outro texto que eu acho interessante, que é Apocalipse 17, 8. São só alguns exemplos disso. Há outros textos, é claro, tem um monte aqui, tem uma lista enorme aqui de textos que mostram a eleição. A eleição não é problema para o arminianismo. Os arminianos, o próprio Armínio, ele cria na eleição. O problema é que Armínio cria na eleição por outros mecanismos, mas ninguém rejeita a eleição porque é uma expressão bíblica. Verdade. Deixa eu ler aqui Apocalipse 17, Então essa é a 8. diferença sobre como é feita essa eleição. Exatamente, essa é a distinção. Tá. Então, por exemplo, Apocalipse 17, 8 fala assim: a besta que viste é escatológico, né? Era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. O texto aqui fala de um livro da vida escrito desde a fundação do mundo. Ou seja, existe um registro, por assim dizer, né? Um registro das pessoas salvas. E a Bíblia sempre se refere a esse grupo como grupo de eleitos. Granconato trata o fato de existir um livro da vida contendo os nomes daqueles que serão salvos como prova de uma eleição prévia, independente das escolhas dos homens. Ou seja, ele afirma que antes de existir o ser humano, já estava escrito no livro quem seria salvo e quem não seria. Mas o texto trata não de quem seria ou não seria salvo, como uma determinação prévia de Deus sobre as escolhas dos homens, mas sim da presciência de Deus em saber com antecedência quem vencerá e quem não vencerá. Não é uma predestinação fora de Cristo, é uma predestinação em Cristo, no qual pela presciência de Deus, que não está preso ao tempo e ao espaço, de antemão é sabida. Existir um registro dos salvos desde antes da fundação do mundo não significa existir uma predeterminação dos salvos antes da fundação do mundo. Um registro e uma predeterminação são coisas diferentes. Deus é presciente, nós não somos.
A premissa de Deus é a salvação, não a condenação. Quem apaga, entre aspas, os nomes desse livro são os próprios homens que não querem receber o Senhor. Nós não somos eleitos e predestinados e só, ponto final. Nós somos eleitos e predestinados em Cristo, é assim que a palavra diz. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1, versos 3 ao 5. Então, qual a diferença de nos elegeu antes da fundação do mundo para nos elegeu nele antes da fundação do mundo? A diferença está que a eleição e a predestinação passam por Cristo. Todo aquele que o recebe, recebe a eleição e a predestinação. Eleição de ser chamado filho de Deus e a predestinação de receber as promessas feitas ao filho. É o mesmo caso das promessas feitas a Abraão. Não foram feitas aos seus descendentes, mas ao seu descendente, no singular, o Cristo. E como recebemos essas promessas se elas foram feitas a Cristo e não a nós? Quando recebemos o Cristo. Essa eleição e essa predestinação estão diretamente relacionadas ao Cristo. Por isso, todo nome que não se encontra nesse livro, escrito antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, não será salvo. Não é um destino antecipado sem levar em consideração o autor dessa salvação e as escolhas dos homens. Agora, em que ponto eu acho que o arminianismo acaba caindo nisso também? Na verdade, o arminianismo ele crê na expiação limitada também. Por quê? Porque o arminianismo ele crê assim, ele acredita que as pessoas que creram porque Deus previu que iriam crer. Desde a eternidade, Deus olhou no corredor da história. Eu gostaria de contribuir, se eu pudesse. Só vou fechar o pensamento aqui, já passo para você, desculpa. Mas é assim, ele diz o seguinte, olha, Deus previu a fé. Então Deus previu a fé e previu quem iria perseverar na fé. Tá. Quando ele viu quem ia crer e quem iria perseverar na fé, ele escolheu essas pessoas. Então, é a eleição de acordo com a presciência de Deus. E aí usa alguns textos para isso, 1 Pedro 1:2, tá? O Romanos 8 também, para dizer isso. Olha, Deus escolheu com base na presciência. Então a pergunta é a seguinte, se Deus escolheu com base na presciência, então já tem um número fixo. Então, quando Cristo veio aqui, ele veio para salvar quem? Os eleitos. É claro. Olha a sagacidade. Granconato diz que o arminianismo, ao final, vai concluir a ideia calvinista. E cita por quê. Segundo ele, quando Deus viu quem ia crer e perseverar na fé, então Deus escolheu essas pessoas. Isso seria a eleição de acordo com a presciência de Deus. Aí ele faz a seguinte pergunta. Se Deus escolheu com base na presciência, então já tem um número fixo de salvos. Então, quando Cristo vem ao mundo, ele vem para salvar quem? E conclui, os eleitos. Isso seria lógico se a presciência de Deus tivesse como base uma eleição meramente apoiada nas escolhas dos homens, mas não é assim. A presciência de Deus tem como base a eleição apoiada sobre o sacrifício do Cristo, ou seja, serão escolhidos e salvos todos os que estiverem em Cristo. Essa é a predestinação. Não uma imposição de Deus que impeça dos homens escolherem ou não estarem em Cristo. Irmãos, isso é diabólico. Deus não impõe salvação e perdição com base na presciência. Ele simplesmente predetermina que os salvos são aqueles que estão no seu Filho, perdidos os que não forem encontrados nele, sem impor quem estaria e quem não estaria no seu Filho. Porque se ele tivesse colocado uma imposição prévia de quem iria escolher estar no Cristo, isso seria igualmente retirar do homem a sua escolha de crer. A presciência de Deus não impõe uma escolha por ele, mas aponta que todos os que forem encontrados em Cristo serão salvos. Porque, novamente digo, Efésios 1, verso 4, não diz que nós fomos escolhidos por Deus e ponto final. Diz que fomos escolhidos por Deus nele. Portanto, se fosse da maneira que Granconato tratou, os ímpios do qual o Senhor não se agrada da morte deles, como está escrito em Ezequiel 33, verso 11, não teriam oportunidade nenhuma de escolha para a salvação, e Deus nem precisaria se desagradar que o ímpio venha morrer, porque foi ele mesmo que definiu isso, segundo o calvinismo. Eles seriam simplesmente pessoas que não foram escolhidas por Deus previamente, antes da fundação do mundo, porque Deus viu que eles o rejeitariam.
Qual é o grande problema disso? Há uma diferença entre afirmar que Cristo morreu por alguns, como Granconato afirmou, de dizer que Cristo morreu por todos. Porque se ele não morreu por todos, então aqueles que irão negar a Deus nunca tiveram oportunidade de salvação. Porque quem fez a escolha foi o próprio Deus antes da fundação do mundo. Embora ele teve que dar antecipadamente a capacidade de escolha a um homem que ainda não existe, para esse homem ter a oportunidade de escolher e ver Deus antecipadamente que este homem o rejeitaria e então retirar dele a capacidade de escolha, rejeitando-o previamente antes da fundação do mundo, antes deste homem existir, e depois deixar que este homem venha a existir no mundo para ser condenado. Que lógica tem isso, irmãos? Se Cristo não morreu por todos, Deus estará fazendo acepção de pessoas. Isso é sério ou não é? Portanto, Cristo é o caminho, é a predestinação de todo salvo. Mas a escolha de crer em Cristo está ou não no homem? Claro que está. E esta é a soberania de Deus, que ele não precisa previamente condenar pessoas com base na sua presciência, porque, para começar, todos já estão condenados em Adão e morrerão em seus pecados se não crerem no Cristo. O calvinismo diz o contrário, como se Deus dependesse de impor uma salvação ao homem para ser soberano. Para o calvinismo é uma encenação, porque tudo já está definido independente das escolhas dos homens. Por que o pai e o filho trabalham, então, até agora, sendo longânimos, se não fosse querendo que ninguém perecesse? Como está escrito em 2 Pedro 3, versos 8 e 9. Vamos ler? Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Para que Deus precisa exercer paciência a fim de que ninguém pereça, como está escrito, se ele já definiu quem está salvo e quem não está? E se o texto está dizendo apenas para salvos, como eles podem dizer para justificar a palavra ninguém e todos, então por que os salvos teriam a possibilidade de perecer e não serem salvos, se já está tudo definido? Então nós percebemos que o apóstolo Paulo muitas vezes ele faz uma alternância. Isso você vê em Romanos 5, por exemplo, Vilela. Em Romanos 5 você vê o apóstolo Paulo usando muito a alternância entre a palavra todos e muitos. Parece que para o apóstolo Paulo, especialmente em Romanos 5, quem está em casa pode ler depois Romanos 5, vai ver que existe uma alternância desses dois termos, todos e muitos. Parece que para ele são termos intercambiáveis, e ele usa isso até por uma questão estilística. E aqui é um exemplo disso. A palavra todos nem sempre significa cada ser humano que há na Terra. Por exemplo, o próprio João, aliás, parece que isso era uma coisa meio cultural. João disse o seguinte, Jesus falando, olha, quando eu for levantado da terra, se referindo à crucificação dele, atrairei todos a mim mesmo. Oh, todos seria então cada ser humano? Cada ser humano da terra é atraído para a cruz de Cristo? Quem dera isso fosse verdade, isso não acontece. Então nós percebemos que nós não podemos atribuir a palavra a todos no Novo Testamento o mesmo sentido, o mesmo escopo, a mesma abrangência que nós atribuímos à palavra a todos no português. Porque na Bíblia, essa palavra, ela tem uma certa maleabilidade. Aos 41 minutos, Granconato então cita João 12, verso 32, para, segundo ele, mostrar que a palavra todos nem sempre significa todas as pessoas. Faz uma exegese completamente tendenciosa e não lê o contexto para tentar defender sua tese. Mas vamos ao que diz o texto. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira, se referindo à voz, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim, e dizia isto significando de que morte havia de morrer. João 12, versos 28 a 33. Então veja, uma voz se ouve do céu a fim de testemunhar o Cristo, a fim de fortalecer a fé dos apóstolos. E agora o Senhor diz, quando eu for levantado, e aí João explica que ele estava dizendo isso significando de que morte havia de morrer. A todos atrairei a mim. O que o Senhor estava dizendo quando afirmou todos atrairei a mim? Que todos aqui são os que ele vai salvar? E na verdade já salvou, segundo o calvinismo? Não é isso. Ele está dizendo que uma vez consumado o sacrifício,
Somente através dele é que todos poderão se achegar a Deus. Atrair não significa impelir, obrigar, que é a ideia que Granconato está querendo passar erroneamente aqui. Não satisfeito, ele vai citar João 10, verso 11, para tentar passar a ideia de que o Senhor não morreu para todos terem oportunidade de viver. É interessante observar o seguinte, Jesus, ele fala em João 10, ele diz algo interessante, que deve ser levado em conta, e que a gente, entre outros textos, né, não é só esse, tem um monte, mas João 10, por exemplo, capítulo 11, versículo 11, ele fala o seguinte, João 10, 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele fala. Veja também o versículo 14, fala assim, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ele fala. Ele prossegue no versículo 26, ele fala algo interessante no versículo 26. Ele fala assim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. E ele diz, inclusive na sequência, ele fala assim, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim convém conduzi-las. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Então o Senhor Jesus, ele fala, eu vou dar minha vida pelas ovelhas. E ele se volta para os seus inimigos e fala, vocês não são das minhas ovelhas. Eu vou dar a minha vida pelas ovelhas e um dia elas ouvirão a minha voz e crerão em mim e vão me seguir. Então, quando ele fala que dará a vida pelas ovelhas, temos que levar isso em conta. E ele aponta para os inimigos e fala, vocês não são das minhas ovelhas? Bom, está bem evidente isso aí, que ele tem um grupo específico que ele veio resgatar. E que o arminianismo não destoa disso. O arminianismo fala de um grupo específico. Jesus veio para morrer por quem? Pelas ovelhas, por aqueles que ele escolheu. O texto diz assim, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, João 10, verso 11. E quem são as ovelhas aqui? São aqueles que estão em Cristo. E isso atesta que estes que estão em Cristo não escolheram estar em Cristo, mas foram determinados previamente sem escolha? O fato de Cristo ter dado a vida pelas suas ovelhas atesta também que aqueles que não estão em Cristo não tiveram oportunidade de estar? Eles não quiseram estar, é bem diferente. E o próprio Senhor vai dizer isso à multidão em João 5, versos 39 e 40, incluindo aqueles judeus que o procuravam matar por curar no sábado. Acompanhe comigo. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então veja que quem não quis ir a Cristo foram eles. Veja que argumento fraco citar que o Senhor dá a vida por suas ovelhas como sendo motivo suficiente para estabelecer que Cristo escolheu uns para salvar e outros para condenar. Se eu digo que eu amo as minhas filhas e daria minha vida por elas, automaticamente então eu não amo as outras pessoas e não daria minha vida por outras pessoas? É assim que essa falsa doutrina faz a acepção das pessoas. Esse argumento é mais uma falácia e nesse caso apoiada na ênfase, que é quando a gente enfatiza uma palavra para sugerir o contrário. E a palavra enfatizada aqui é a palavra ovelhas. Entenderam o perigo? Dizer que Jesus morreu apenas por um grupo, na minha opinião, esse texto lá do todos, né, se é judeus e gentios, então obviamente são todos mesmo, todas as pessoas, judeus e gentios. Quando a gente fala na Bíblia judeu e gentil, Vilela, é uma desinência para todas as pessoas. O mundo inteiro. Porque judeu é judeu, o resto é gentil. Então quando você fala judeu e gentil, é todos. Não necessariamente. Então quem cita um que está fora de judeu e gentil? Não é essa a questão. Mas tem alguém que claro que tipo assim, quando eu falo assim, ó. Claro que não. Esquece essa soteriologia por um minuto. Quando eu falo o seguinte, ó. Judeus e gentios tomam água. Tem algum ser humano que está fora disso? É claro, beber água é outra coisa, né, pastor? Não é água, eu estou falando assim. Claro. Tem alguma pessoa que escapa do judeu e gentil? Entendi seu ponto, mas necessariamente não é assim. Quando eu falo assim, olha, Jesus morreu por pessoas, como fala em Apocalipse, por exemplo. Fala assim, olha, Jesus morreu por homens de todas as raças, tribos, línguas e nações. Significa que ele morreu por cada homem de cada raça, tribo, língua e nação? Significa, por conta de Hebreus capítulo 2, pastor. Significa apenas que ele morreu por homens que pertencem a todas as raças, tribos, línguas e nações. Vamos lá. É Hebreus isso que 2, significa mundo. Hebreus 2:9 diz Hebreus assim, 2:9. Se liga aí o pessoal que está acompanhando aí o debate, todo mundo, vamos lá. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Aqui não está nem no plural, para falar todos os homens, significa uma nação, não. Está no singular. Cada homem. Que Jesus
provou a morte por cada ser humano, por todo homem. Em minha opinião, eu não quero parecer, enfim, esse texto é muito claro. Qualquer pessoa que ler esse versículo, ele vai olhar para esse texto e eu pergunto assim, Jesus morreu por quem? Ele vai dizer por todo ser humano, por todo homem, porque é o que está escrito no texto. Então quando eu digo que a ideia de que Jesus não morreu por todos, ela é uma teologia, uma área da teologia, sua teologia calvinista, mas não é Bíblia. A Bíblia diz que ele morreu por todos e a Bíblia diz que ele morreu por todo homem. Todo homem. Quanto à ideia do Calvino é muito mais capaz do que Armínio, uma boa exegeta mais prolífero. É uma boa discussão. Mas depois Granconato vai enaltecer o método exegético de João Calvino como se isso fosse o atestado de que Calvino entendeu a verdade dos textos bíblicos e não houvesse ninguém como ele, como se o Senhor dependesse da teologia dos homens para que a sua palavra fosse ensinada com verdade. Irmãos, isso beira a idolatria. Depois da morte de Calvino, o ambiente intelectual foi transformado totalmente. Então não é questão só de pertencer ao mesmo século e tudo mais. Houve uma mudança gigantesca no ambiente intelectual. E Armínio pertence a esse ambiente intelectual que nós chamamos da história de escolasticismo protestante. No escolasticismo protestante, a tônica da exegese bíblica não era tão grande como na época dos humanistas bíblicos. Lutero era um humanista bíblico. Concordo que foi um grande exegeta. Calvino era um humanista bíblico, um exegeta sem igual. Agora, Karl Barth, o maior teólogo do século XX, ele disse que Calvino era uma cachoeira. O cara tinha uma produção exegética fantástica. O método exegético de Calvino, ele é insuperável. Inclusive, os grandes exegetas de hoje dizem, olha, o método de Calvino, de exegese, é simplesmente insuperável. Por quê? Porque a busca dele é pela voz do autor. O que o autor quis dizer, qual é a intenção autora. Ele busca isso por meio de vários elementos. Elementos gramaticais, elementos contextuais, elementos históricos. Então, o cara era um monstro. O cara era um gênio. Calvino era um gênio. Lutero teve seu papel. Mas Lutero não tinha nem formação intelectual do mesmo nível de Calvino. Calvino era um gênio, uma pessoa insuperável. Quando ele morreu, o Papa disse, eu queria ter um servo como esse cara. O Papa disse isso. Então, é um nível diferente, Lutero e Calvino é bem diferente, não desmerecendo Lutero. Mas enfim, voltando para a palavra a todos aí. Depois vemos o César prestando uma cortesia que não houve pelo lado de Granconato ao se preocupar em ser conciso e não interromper Granconato, que por sua vez parecia não estar preocupado nem um pouco em prestar a mesma honra, sendo inclusive deselegante ao dizer que o entendimento do texto exposto pelo César era entendido assim porque o César queria que fosse assim. Isso durante a própria fala do César. A meu ver, um total desrespeito, uma vez que o César não o interrompeu, falasse o que ele quisesse falar. Ficou claro que Granconato não admite ser contrariado e tampouco está aberto a refletir sobre o contraditório. O apóstolo Paulo usa também a palavra todos no capítulo 1 de Colossenses, no versículo 28, ele fala o seguinte, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Todo homem é cada indivíduo, coitado do apóstolo Paulo. Como é que ele ia ensinar todo homem, advertir todo homem e apresentar todo homem perfeito em Cristo? Se todo homem significa cada indivíduo, então esse versículo não faz o menor sentido. Então, mais uma vez, nós temos que entender a palavra todo dentro do seu uso neotestamentário. Eu não posso trazê-la para o ambiente presente, para o seu significado semântico e suas limitações semânticas dentro do português, e entender que o Novo Testamento dá um uso mais abrangente a essa palavra, às vezes estreitando o seu significado, outras vezes não, às vezes usando de forma intercambiável com a palavra muitos. Isso é normal. Então não dá. Mas César e Granconato, pelo que eu estou vendo, então a diferença é uma interpretação da palavra todos, e quando significa... Não somente isso. Não é só na palavra todos, mas a meu ver... a lógica da coisa, né, pastor? É óbvio que, como qualquer palavra, né? A palavra todos, como qualquer palavra, ela precisa ser entendida à luz do seu contexto primário. Sim. Por exemplo, esse texto que ele usou de Colossenses, desculpa, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem.
É óbvio, é claro no texto que não está escrito aqui que são todos os seres humanos, mas é todo homem que teve contato com Paulo. Nós anunciamos advertindo a todo homem. Ora, é óbvio aqui no texto que é todo aquele com quem que ouviu Paulo pregar, ok? Mas o texto que eu disse, que eu mencionei aqui há pouco, lá em Hebreus, ele é muito claro, pastor. Ele é muito claro. Por quê? Bom, porque o senhor quer. Não. O senhor quer que seja assim. O que acontece? Então, o senhor está concluir, observando o texto com a sua lente. Ele é muito claro, é muito claro por causa disso. Ele é muito claro porque ele diz que vemos, todavia, que aquele, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Ou seja, está falando que o sacrifício de Cristo foi universal, foi para todos os seres humanos. E aí o senhor vai respondendo, no próximo versículo está a resposta, que tem lá o todo. Porque convinha que aquele cuja causa é muitos, óbvio, fica claro que no texto que muitos são aqueles que receberam esse sacrifício, que não são todos que recebem. Não são todos que recebem. Então, dizer que Jesus Cristo não morreu por todos é uma... E outra, isso tem um outro problema, na minha opinião, no calvinismo, que eu acho complicado. Que Deus também não ama todos. Então o calvinista não só crê que Jesus não morreu por todos. Aqui não ama? Não ama. Não ama todos. Deus ama eleitos. Ele não ama todos. O que para mim, a pessoa que diz que Deus não ama todos, na minha opinião, é uma fala divorciada da Bíblia. Porque é muito triste ver pessoas que foram chamadas para pregar o evangelho negando que Deus ama todos os seres humanos. Mas aí tinha um momento que o pastor estava falando bastante, eu queria interromper, eu não quero fazer isso com ele também. Então, pode falar, pastor, por favor, me perdoe se eu passei da medida. Pode falar, e depois eu quero colocar uma outra questão, que é se a eleição está condicionada à vontade de Deus ou à vontade do homem, entendeu? Tá bom. Depois disso, César vai argumentar corretamente, porém sem muita contextualização, que Deus é amor e, portanto, não se pode dizer que ele não amou a todos. E Grã-Conato concorda com a argumentação, é claro, porém, para explicar por que na visão calvinista o ímpio não recebeu o mesmo amor, ele vai citar Provérbios 16:4, que diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Depois ele vai pular para Romanos 9:21-24, que diz o seguinte: ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. É assim, sobre essa questão do amor, né? O que acontece no calvinismo é a manutenção de uma tensão teológica que é insolúvel. Qual é essa tensão teológica insolúvel? O calvinista ele afirma o seguinte: olha, Deus ama, Deus é amor, o seu amor é infinito. E ele ama o ser humano de modo infinito. E ele ama as suas criaturas de modo infinito. Ele é amor. O pastor leu aí o texto que fala que Deus é amor. Mas existe também, na Sagrada Escritura, existem textos que se chocam com isso aparentemente. Nós não sabemos como lidar com essas coisas. Por exemplo, um exemplo só aqui. Provérbios 16:4. Olha só esse texto. Fala assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Como é que é isso? Deus fez o perverso com objetivo, para o dia da calamidade. Em Romanos, no capítulo 9, ele fala o seguinte: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro, ou seja, a humanidade, fazer um vaso para honra e outro para desonra. E ele prossegue: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade
os vasos de ira preparados para a perdição. Ora, vamos ao primeiro texto. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Provérbios 16, verso 4. Só que ele esqueceu, Granconato esqueceu de ler os versos seguintes, que dizem assim: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Provérbios 16, versos 5 ao 7, contexto do verso citado por Granconato. Portanto, aqui está querendo dizer que Deus criou homens já perversos? Não é isso que o texto está dizendo, como sugere Granconato. O texto diz de pessoas arrogantes que não foram criadas assim, mas se tornaram assim, porém que pela misericórdia se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Portanto, Deus criou tanto a um, o arrogante, como a outro, o que teme ao Senhor, e que assim, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, o Senhor faz a reconciliação com quem foi seu inimigo. Este é o sentido do texto. Romanos 9, 21 ao 24 diz coisas semelhantes, mas eu não vou fazer como Granconato, que novamente extraiu somente a parte que lhe interessava do texto. O contexto de Romanos 9, todo o capítulo, é mostrar que havia uma promessa sobre o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, e que pela eleição de Deus ela se cumpriria no descendente de Abraão, como é dito em Romanos 9, versos 4 e 5. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Depois o apóstolo Paulo vai mostrar que a descendência prometida não vem segundo a carne, mas segundo a promessa, e que essa promessa passava pelas gerações de Abraão, segundo por quem Deus queria que por ela passassem, chegando até o Cristo, o cumpridor dessa promessa, e por quem vem a eleição de Deus. Por exemplo, amei Jacó e odiei a Esaú. Por que Deus diz isso? Porque um desejou a primogenitura e com ela a promessa como quem deseja a própria vida, lembrando que Deus reprovou a atitude de Jacó e reteve a bênção até que ele aprendesse que, embora tenhamos um coração para desejar as coisas de Deus, nossos meios para alcançar isso não justificam o nosso fim. Porque havia uma promessa feita a Rebeca, segundo a presciência de Deus, de que o maior serviria ao menor. Deus não estava determinando isso, ele estava mostrando a Rebeca o que seria futuramente, que duas nações lutavam no ventre dela. Portanto, quando Jacó aprendeu, lutando com o próprio Senhor, ele então tem seu nome mudado, porque seu interior foi mudado, e é então abençoado. E quanto ao outro, Esaú? Esaú não fez caso da primogenitura, ele desprezou ela, e com ela desprezou as promessas de Deus, trocando-a por uma refeição para agradar a sua própria carne. O problema do calvinismo é que se Deus conhece algo, o que Deus conhece ele determina. Essa é a cabeça calvinista. Tratar a presciência de Deus como uma determinação de Deus. O texto dá como exemplo Jacó, Esaú, Faraó, enfim, para falar da soberania de Deus em fazer com que seus planos não sejam frustrados. Vou ler todo o contexto com vocês e explicar o que significa. Romanos 9, dos versos 21 ao 24, diz assim: porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conhecer de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição, e eleição aqui fala daqueles que constituirão essa árvore genealógica até chegar ao Cristo, porque é por meio do Cristo que alcançamos a eleição. Então, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela quem? Rebeca, o mais velho será servo do mais novo. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Por que está dizendo isso, irmãos? Porque, como expliquei, um amou e desejou as promessas, enquanto o outro a desprezou. Deus conheceu os dois antes de nascer. As escolhas que cada um faria estavam para Deus escritas e patentes diante dele. Salmo 139, verso 4 diz: porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Então Esaú vai desprezar a primogenitura. E igualmente também não foi o jeitinho de Sara que cumpriu a promessa do Senhor ao dar sua escrava para Abraão ter um filho, a saber Ismael. Porque, como foi dito anteriormente, a eleição não prevaleceu por obras, mas por aquele que chamou.
Ou seja, é Deus, segundo a sua presciência, quem escolheria por quem viria a promessa. E continua o texto: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então vocês já podem entender por que Deus disse isso, porque a promessa se cumpre da parte de Deus sem interferência alguma do homem. Continuando. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Faraó não resistiu à vontade de Deus? Qual era a vontade de Deus? Deixe meu povo ir. Continuando. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então veja, aqui é o texto citado por Granconato. Deus fez um vaso para honra e outro para desonra. Ou seja, Deus deixa vir tanto os que ele conhece que os servirão, como aqueles que ele conhece por sua presciência que não o crerão e agirão contra a sua vontade, como Faraó agiu escravizando o povo hebreu no Egito. Aí está a soberania de Deus, em que ainda que hajam vasos que ele criou e foram vasos para desonra, Deus cumpre seus propósitos nos vasos de honra, e também usa os vasos de desonra para que seu nome seja engrandecido. Note o que vai ser dito em seguida. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? E a palavra aqui, preparados, é a palavra grega katartizo, que significa tornar-se no que se deve ser. Ou seja, o Senhor suportou tais vasos de ira até que eles tenham se preparados a si mesmos para a perdição. Ou seja, mesmo sabendo que eles se perderiam, Deus lhes deu oportunidade, os criando e suportando com longanimidade suas desonras, e a fim de quê? A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Primeiro são preparados, depois entram na glória, como citei o caso de Jacó, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E chamou como, irmãos? Através do Cristo, que é por quem vem a eleição. Ficou claro que Romanos 9 não está ensinando que Deus escolheu uns para salvar e outros para condenar? Ficou claro que o ensinamento aqui gira em torno da eleição em Cristo e que o Senhor usou de misericórdia para com todos, porque todos estavam destinados à ira de Deus. Porque todos pecaram e necessitam de expiação dos seus pecados. Porém, mesmo sabendo Deus, por sua presciência, quem daria ouvidos à sua voz e quem não creria nela, criou a ambos vasos para honra e vasos para desonra, não fazendo acepção, mas deixando que cada um se manifestasse conforme suas próprias escolhas. Porém, uns foram vasos de honra, porque creram, e outros continuaram vasos de ira, destinados à ira do Cordeiro, vasos para desonra, porque não deram ouvidos à voz de Deus, antes mediram força com Deus, porque foram soberbos como Faraó foi. Enquanto o Senhor dizia: deixai ir meu povo, e como também será o homem da iniquidade. O texto aqui fala que existem homens que foram preparados para a perdição e são chamados de vasos de ira. Então o que acontece? Surge aqui então na mente calvinista um paradoxo. E esse paradoxo, o que o calvinista faz? Ele fala: eu não sei lidar com isso. Então como ele reage a isso? Ele fala: bom, eu vou rejeitar esses textos aqui ou vou aplicar uma releitura sobre esses textos? Não. Nós temos que aceitar os textos como são. Provérbios 16:4, esse outro texto aqui, outros textos que nós podemos elencar que mostra Deus colocando pessoas para serem destruídas. Tudo isso aí está presente Depois lá. Granconato vai dizer que na mente calvinista existe um paradoxo, e que por isso eles aceitam os textos, não ignorando-os nem fazendo uma releitura deles, mas aceitando-os como são. Ou seja, ele quer dizer que eles vão ao pé da letra para interpretar o que se deve ser interpretado. Porém, não é ao pé da letra somente que devemos olhar para as Escrituras, mas contextualizando as citações, e também não desconsiderando a queda do homem, o que se conhece das promessas e também do caráter de Deus revelado em seu Filho. Nós temos que aceitar as duas coisas com branda docilidade e dizer: olha, eu sei que Deus é um Deus amoroso,
Eu sei que o seu amor é infinito, mas em Deus existe também uma ira infinita e uma justiça infinita. E ele prossegue dizendo que nós devemos aceitar que Deus é amor e seu amor é infinito, mas que nós devemos também aceitar que em Deus existe uma ira infinita e uma justiça infinita. Até aí tudo bem quando nós entendemos que não fomos destinados para essa ira, como diz em 1 Tessalonicenses 5, verso 9. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então sim, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Estávamos destinados à ira por causa dos nossos próprios pecados. Mas em Cristo somos salvos porque não fomos por Deus destinados à ira. Entendeu a pegadinha? Se você não compreende isso, você embarca na ideia sugestiva de que quem nos colocou nesta ira de Deus foi o próprio Deus e não nós, quando nos tornamos seus inimigos por causa do pecado. E ainda assim, Deus nos deu seu Filho para nos tirar dessa ira e fazer a paz. Em Deus existe também uma ira infinita e uma justiça infinita. E elas se harmonizam de um jeito na sua mente que eu não sei harmonizar. Por quê? Porque Deus não é um homem grandão. Deus não é um ser humano grandão. Ele é um espírito com uma mente insondável, inescrutável. Eu não sei como essas coisas se harmonizam na sua mente, mas ele não ama todos de modo eletivo. A Bíblia fala, inclusive, que a ira de Deus permanece sobre aqueles que rejeitam o Filho. A ira de Deus permanece sobre os incrédulos. Os incrédulos, eles são chamados de filhos da ira. Então, como eu harmonizo isso? Poxa, ele ama e ao mesmo tempo ele considera os incrédulos filhos da ira e tem ódio contra eles. Ele fala, eu amei a Jacó e odiei a Esaú, e ele faz tudo isso. Como essas coisas se harmonizam nele? O que nós respondemos? Nós respondemos, olha, essas coisas se harmonizam em Deus, mas ele não revelou a nós como elas se harmonizam, mas as duas são verdadeiras. E prossegue Granconato dizendo que estas constatações sobre Deus se harmonizam de um jeito que um eu retórico aqui, se referindo a todo eu, não sabem harmonizar. Será mesmo? Ou será que ele está esquecendo que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, se tornando seus inimigos? E que sem uma expiação e um mediador, todo homem continua destinado à ira. E por isso veio a manifestação do amor de Deus em Cristo Jesus, enviado pelo próprio Pai. Será que ele não sabe dessas coisas para entender por que a justiça e o amor não se desassociam? Ou está apenas sendo escorregadio e cego nas suas afirmações apenas para defender uma doutrina maligna e vaidosa? Então ele conclui, essas coisas se harmonizam em Deus, mas ele não revelou a nós como elas se harmonizam. Olha que irresponsabilidade com a palavra, irmãos. É claro que o Senhor revelou como a justiça e o amor de Deus se harmonizam, como eu disse anteriormente. Mas querem um texto nas Escrituras que mostre claramente como a justiça e o amor se harmonizam? Romanos 3, versos 10 ao 26 diz assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, debaixo da paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador de quem, irmãos? Daquele que tem fé em Jesus. Outro texto, Efésios 2, verso 1 ao 6. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados,
em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, Granconato, como Deus não revelou a nós como seu amor e a sua justiça se harmonizam? Quanto ao calvinismo crer que o homem não pode decidir crer em Jesus, isso aí o próprio Senhor Jesus falou. Ele disse expressamente: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ele disse isso expressamente. Agora, como Deus faz com que o homem vá até ele? Ele o força? Depois ele vai dizer que, quanto ao calvinismo dizer que o homem não pode decidir crer em Jesus, pausa para uma risadinha de Granconato aqui, então ele diz: isso aí o próprio Senhor Jesus falou e disse expressamente: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E como Deus faz que o homem vá até ele? Ele o força, disse Granconato, mais uma vez mutilando o evangelho. Vamos ao contexto, irmãos. João 6, versos 44 e 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. O conceito da afirmação de Jesus explica como Deus traz homens e mulheres a si. Não há nenhum partidarismo aqui da parte de Deus. O versículo seguinte no contexto, João 6,45, revela como Deus traz homens a si. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Você entendeu como o Pai leva pessoas ao Filho? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, correto? Romanos 10, 17. Sendo assim, a palavra é de Deus, ou seja, ainda que você entenda que a fé nasça no próprio homem, ou seja, enviada por Deus ao homem, o fato é que ela nasce a partir de alguém ouvir a palavra de Deus. E ela não é vazia. Precisa haver uma correspondência do homem para permanecer a existir, ou seja, obras que testificam dela. Sem isto, ela é uma fé morta. E como essas obras se manifestam? Ouvindo e aprendendo a palavra, ou seja, praticando ela. Por isso só há como ser conduzido pelo Pai ao Filho, ou seja, crer no Cristo, salvação que Ele mesmo nos providenciou, quando se ouve e pratica a palavra do Senhor. Esse é o sentido do texto, não que Deus despreza uns e a outros elege, forçando a vir a Ele, como Granconato disse. Alguns arminianos, o pastor César não, graças a Deus, mas alguns arminianos falam que Deus, se fizesse isso, se Deus forçasse, o Deus calvinista, como dizem, ele estupra o ser humano, porque ele força o amor do ser humano para ele. Isso não é verdade. Nós cremos na irresistibilidade da graça. Nós cremos que Deus, ao longo da vida da pessoa que é eleita, ele vai trabalhando no coração dela, suavemente. No final, a pessoa decide, não é Deus quem decide para a pessoa. Ele trabalha no coração dela, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai mostrando para a pessoa sua condição, vai influenciando a pessoa com docilidade e paciência, e um dia, lá na frente, sei lá, depois de quanto tempo, cada um tem a sua história, a pessoa decide crer em Cristo, por causa do convencimento de Deus. A grande pergunta não é essa. É claro que eu aceitei a Cristo porque eu quis. Deus não anulou minha vontade. Eu aceitei a Cristo porque eu quis. A pergunta é por que eu quis? Essa é a questão. Por que eu quis e o outro não quis? Por que Deus trabalhou em mim ao longo dos anos e não trabalhou na mente de outra pessoa, daquele outro que está perdido? Essa é a questão que só a eleição responde. Deus trabalha nos seus eleitos e os convence, lentamente. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Não faz isso com todos. Por quê? A resposta é a eleição. Mas dizer que o calvinista ensina que o homem não decide crer em Cristo, que é Deus quem decide por ele, que ele é uma marionete, que a sua vontade não entra na jogada. Eu não falei nada disso. Eu sei, pastor, eu sei. Mas assim, é o que dizem por aí, né? Isso não é verdade. O convencimento do Espírito Santo é assim. Deus abriu o coração de Lídia e ela atendeu as palavras que Paulo falava
né? E ela então creu no evangelho. E é assim conosco, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E depois de dizer que Deus força os eleitos a crerem, Graham Conat então vai dizer que no final a pessoa decide por Deus. Claro, depois de ser forçada por ele a decidir. Segundo Graham Conat, o crer vem pelo convencimento do Espírito, ou seja, ele joga a ação humana para o final, como uma consequência do forçar de Deus. Então ele vai usar o texto que diz que o Espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo para tentar embasar esse argumento falacioso. Porque quem convence o mundo é o Espírito de Deus, João 16:8, mas o mundo não o recebeu, João 14:17. Portanto, só pode haver convencimento do pecado, da justiça e do juízo naqueles que receberam o Espírito de Deus em si, ou seja, que corresponderam à fé na palavra de Deus enviada ao homem, crendo em seu Filho Jesus. Eu primeiro preciso crer na pregação, na palavra, para ser conduzido a Cristo, para depois ser transformado. Lembra que eu expliquei João 6,45? Todo aquele que do Pai tem ouvido e aprendido vem a mim, diz o Cristo. Então eu só posso crer no Cristo crendo na palavra do Pai que foi pregada a mim. Então, crendo nesta palavra, recebo o Filho. E em recebendo o Filho, recebo do seu Espírito, que me convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Não é o inverso, como Graham Conat está dizendo, para fazer parecer que Deus está escolhendo uns para salvar e a outros não. César não percebe essa inversão de Graham Conat, mas ele dá um exemplo muito consistente ao falar sobre o sacrifício de Caim e Abel e sobre o juízo final. É o Espírito Santo que abre o coração. Então a questão é por que não abre de todos? Né? Então é isso que a eleição responde. Então não é correto pensar isso, dizer não, Deus anula a vontade humana. Ele não anula. Livre-arbítrio não é vontade. Então, isso eu acho que é um ponto que eu queria entender. Se então essa eleição está condicionada à vontade do homem ou à vontade de Deus. Qual é a diferença entre o pensamento de vocês? Bom, eu entendo que quem abre o coração do homem é o Espírito Santo, é bíblico. Cada pessoa, cada joelho que se dobra, cada língua que confessa Jesus Cristo, essa obra é do Espírito Santo, obviamente. O calvinista e o arminiano, nesse ponto, nesse comecinho aí desse trabalho, caminham juntos no começo. É bom esclarecer que desde o princípio o ensino bíblico é monergista. Desde o princípio o ensino bíblico é monergista, ou seja, o trabalho é de um só. O cristianismo é a única religião que existe um único salvador suficiente. Atos 4:12, em nenhum outro há salvação. Nós não temos a capacidade de salvar a nós mesmos. Você não consegue se salvar. Se você entra sozinho num lugar e se salva. Nem por um pedacinho só. Jesus é o autor e Jesus é o consumador da nossa fé, está lá em Hebreus. O que significa que a salvação vem só de Deus. O tempo todo é só de Deus. Agora, por outro lado, Deus, que é o único salvador, nos chama para participarmos sinergicamente desse processo. Sim, ele chama você para participar. Veja, nós não somos co-salvadores de nós mesmos, mas como aqueles que obedientemente se agarram à graça que foi enviada a nós. O calvinismo, ele nega que você pode dar um passo em direção a Deus. E esse, para mim, é um problema. Veja o que diz Coríntios capítulo 6, versículo 1. E nós, cooperando também com Deus, com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Veja que a palavra grega traduzida ali é exatamente a palavra sinergia. Nós, cooperando também com Ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. É exatamente de onde vem a palavra sinergia. A sinergia proposta na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, não é de sermos a fonte paralela da salvação ou nós sozinhos nos salvarmos, mas abrirmos, quem abre o coração é Deus, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, mas a gente recebe isso. Eu sou um mendigo na rua, não tenho dinheiro para nada. Aí passa um milionário e me dá um dinheiro. Eu estendo a mão e pego o dinheiro. Que mérito eu tenho por ter estendido a mão? Nenhum. O dinheiro continua sendo do milionário e eu continuo sendo só um maltrapilho, um mendigo. Mas eu recebi, mas eu aceitei. Eu quis, eu abri meu coração também e aceitei aquela proposta. O ensino bíblico, pelo menos o que eu vejo na Bíblia Sagrada, entende que o cristão pode receber, pode aceitar, pode estender a mão e
receber essa graça que foi dada. A graça continua sendo de Deus, o trabalho continua sendo de Deus, todo o trabalho é de Deus, como diz a música. Porém, eu também aceito ou rejeito. Eu posso aceitar ou eu posso rejeitar. Adão fez lá no começo de rejeitar também? Mas eu acho que tem mais a ver com Caim, que veio depois. Tá. Porque o Caim, em Gênesis capítulo 4, Deus fala assim para o Caim. Quer ver, ó? Eu vou achar aqui o texto. Gênesis capítulo 4, não sei exatamente o versículo, mas não deve ser difícil de achar. Ele fala assim. Então disse o Senhor, versículo 6. Então disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o do Caim. O Caim não é um assassino aqui. Ele não matou ninguém. Ele só não foi aceito naquele momento, naquele processo. Aí Deus diz assim para ele, Deus, Caim, versículo 7, se procederes bem, não é certo que você será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está à tua porta, o teu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que Deus está falando para Caim? Cara, se você mudar, hoje você não foi aceito, mas se você mudar a sua posição, você pode ser aceito. É o que ele está dizendo aqui. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Será que era verdade isso que Deus está falando? Porque se é verdade, então a chance está no Caim. O Caim poderia ter mudado de posição, só que ele não quis mudar. Por isso ele vai ser julgado. Aliás, o juízo final, na minha opinião, não faz sentido na teologia calvinista. Porque você não escolheu fazer o que você faz. Como você vai ser julgado? No fim vai ter um juízo final. Só que todo mundo que vai ser julgado e condenado não escolheu ter feito o que fez. Então eu não escolhi fazer o que eu fiz, mas Deus vai me julgar como se eu tivesse escolhido. Porque lá diz assim que eu vou ser julgado segundo as minhas obras. Não, ninguém escolheu. O calvinista entende que ninguém escolheu. Quem colocou essa jujuba aqui? Foi o senhor? Não foi o senhor que escolheu. Deus já tinha, antes do senhor nascer, para o senhor ter colocado isso aqui. Não foi obra sua. Então, não foi obra dele. Não foi obra dele. A obra foi dele, mas ele já tinha sido, como vocês falam, decretos, né? Já havia um decreto sobre isso. Vamos lá. Tô perdido, me ajuda aí. Então Granconato em seguida vai contra-argumentar explicando que o calvinismo não ensina que o homem não é responsável, mas sim que eles não conseguem harmonizar essas coisas. Essas coisas aqui a que ele se refere diz respeito aos salvos e não salvos, ou seja, eles não conseguem harmonizar a justiça e o amor de Deus, como sendo para eles uma espécie de mistério de Deus. Nós já falamos sobre isso no início do vídeo, que Deus sim revelou a nós como seu amor e sua justiça se harmonizam. Inclusive citei 2 textos. Se você não viu, volte aí o vídeo e assista. Sim, Vilela. Nem tudo, é que é difícil assim acompanhar, né? Porque nem tudo que está sendo dito pelo pastor César reflete a crença calvinista. Tá. Né? Não é desse jeito, como o pastor está dizendo, que o calvinista não reconhece a responsabilidade humana. Isso é absurdo dizer isso aí. O calvinista, ele ensina que o homem é responsável. O que o calvinista diz, pastor... É que eu não disse que o senhor... Então, tá tendo problema do que eu falo que o senhor ouve. Eu não disse em momento nenhum que o calvinista não reconhece a não com essas responsabilidade. Palavras, não com essas palavras. Mas o que eu estou dizendo é que vocês entendem que o homem não tem livre-arbítrio. A teologia calvinista não faz sentido no juízo final, porque o homem não é responsável por nada, é Deus quem faz tudo. Ele é um boneco. Ele é um boneco. Então não é isso que nós ensinamos, pastor. Nós não ensinamos que o homem não é responsável. Pelo contrário, nós dizemos que nós não conseguimos harmonizar essas coisas. Nós dizemos que existe uma tensão na teologia que é insolúvel e intocável. Nós não podemos removê-la. Se eu remover essa tensão na teologia, eu adultero a Bíblia. Se eu remover essa tensão teológica, eu destruo o ensino bíblico, eu estou tirando uma parte dela. Essa tensão existe. A Bíblia fala que o homem é responsável e fala que Deus é soberano. Por exemplo, o Filho do Homem vai, conforme tudo o que sobre ele está escrito. É soberania divina isso. O Filho do Homem vai é um eufemismo para a morte dele. Uhum. O Filho do Homem vai ser morto, conforme tudo que sobre ele está escrito, ou seja, Deus determinou. Mas ai daquele por meio de quem ele vai. Olha a responsabilidade humana conjugada à soberania divina sem que nós consigamos unir as duas coisas pela lógica. Pois bem, o que Granconato está querendo dizer é que o homem é responsável sim pela sua condenação, mas não sabe explicar como.
E em contrapartida, toma uma saída pela tangente, digamos assim, porque o foco que César deu era para que um juízo se Deus já decidiu de antemão quem será salvo e quem não será. Granconato então vai citar Mateus 26, 24 para mostrar a responsabilidade humana conjugada à soberania de Deus. E não há nenhum problema nisso. O texto diz assim: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Mateus 26, verso 24. Mas eu pergunto, estava determinado que Judas iria trair o Cristo? Ou porventura não foi profetizado por Davi que um amigo próximo do Cristo o haveria de trair? A profecia vem de Deus ou dos homens? Claro que de Deus. Portanto, está sujeita à presciência de Deus, que conhece todas as coisas. Preste atenção, da mesma forma que não se pode tirar a responsabilidade do homem, não se pode inferir que o homem não teve escolha na prática do que gerou essa responsabilidade. Então, irmãos, para mim basta, eu já ouvi tantos outros argumentos falaciosos dessa doutrina calvinista que não tenho mais estômago para assistir mais 1h30 desse episódio do podcast. Eu espero que tenha ficado claro para você o quanto é perigoso essa doutrina que distorce o caráter de Deus. Entenda, portanto, que todos os eleitos só são eleitos porque optaram em crer e obedecer à vontade do Senhor. Porque não existe predestinação fora de Cristo. Entenda que todas as promessas passam pelo Cristo e isso vai te proteger de sofismas. Todos os que estiverem em Cristo estão predestinados a serem filhos e herdeiros das promessas. E para eu estar no Filho, eu preciso escolher isso para mim. Deus não vai me forçar a recebê-lo. Por isso, para concluir, eu te pergunto, a palavra diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo? Somente isso? Não, não é assim. Se você retirar uma palavra desse texto, a mais importante de Efésios 1:4, você vai embarcar na doutrina calvinista. Mas o texto diz assim, Efésios 1, versos 3 ao 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, e só não. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E o que é esse nele aqui? Nele aqui é simplesmente o Cristo. Só isso. Só ele. Simplesmente o Cristo. Você remove o Cristo dessa equação e acabou. Você vai estar trabalhando no mesmo espírito anticristo. Continua o texto. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Você entendeu? Então escolha por ele, escolha por Cristo, escolha ouvir e obedecer a palavra viva de Deus. Shalom Adonai, fiquem todos nesta paz.